É isso, gente. Boa noite. Meu nome é Renata Magalhães, eu sou jornalista e colaboradora do Nota Terapia. Desde março, quando a pandemia de coronavírus chegou no Brasil, as salas de cinema e os teatros fecharam as suas portas. O que era para ter sido um movimento provisório já se prorrogou por mais de 5 meses. E o teatro, como tantas vezes antes, precisou se reinventar e descobrir novas formas de se expressar. O que a gente chama então de teatro online apareceu como uma possibilidade de manter essa arte viva e ativa num momento como esse. Por isso, muita gente passou a se aventurar e refletir, pensar sobre ela. Mas o que é teatro online? É a transmissão de peças pela internet? É a criação de conteúdo específico para os meios digitais? A criação de um teatro gravado, ele não seria cinema? Existe teatro sem a presença do público? Existe teatro online? São muitas as perguntas que esse assunto suscita e dificilmente a gente vai ter resposta para elas a curto prazo. Essa história ainda está sendo escrita. Mas para conversar sobre tudo isso, refletir para os caminhos para onde esse universo está apontando, a gente convidou hoje o jornalista e crítico teatral Leonardo Torres. O Leonardo é mestre em artes da cena pela UFRJ e fundador da plataforma Teatro em Cena, que, obviamente, está em hiato agora. Mas nas redes sociais ele faz um compilado das produções que estão em cartaz no ambiente digital, então vale a pena seguir. Vamos convidar aqui o Leonardo agora. Você me Foi? vê? Você me escuta? Ei, que bom ver você! Sei. Quanto tempo! Nossa, muito tempo mesmo. Pois é, gente, o Leonardo, assim como eu, ele é crítico teatral, eu fui crítica durante muito tempo também, então a gente vivia se encontrando nas pré-estreias, nas mesas de crítica, e tem É, já mais de 5 meses que a gente não se vê agora, né, por causa dessa pandemia louca. eu vi a sua foto no teatro ontem e senti uma pontinha de inveja, confesso. Pois é, vamos falar sobre isso hoje, porque olha, foi uma experiência muito louca. Mas antes de mais nada, eu queria te agradecer sua presença aqui hoje em nome do Nota Terapia. Imagina, que isso. E eu já quero começar, eu gosto de começar as conversas aqui já dando uma causada, porque, né, o que a galera vem aqui para assistir, para ver, né? Então, eu vou te provocar com a pergunta que a gente batizou essa live. Existe teatro online? Se sim, do que ele é feito? E eu sou defensor de que existe teatro online, né? A minha dissertação no mestrado passou muito por isso até. Eu tratava de dramaturgias que bebiam do universo online. E aí, para chegar nisso, né, a gente vai pensando em tudo. A gente começa amplo e vai diminuindo, né, no processo. Então, eu lembro que eu pesquisei muito sobre algumas montagens que faziam imersões online, que apresentações onde cada ator estava em um lugar diferente. Tipo, estamos aqui no Rio, aí outro ator do elenco está em São Paulo e interagindo por videochamada, enfim. Então, são experiências que já existiam antes, né? E aí agora se tornaram a A única única. opção. Pois é. E Pois aí é. agora tá todo mundo dando muita atenção para isso. E eu vi até algumas pessoas questionando isso, né? Não é teatro, não sei o quê, enfim. Acho até que nem é o momento de decidir se é ou se não é. Acho que agora é o que dá para fazer e Dá para depois a gente fazer. teoriza. Eu li um texto do Aderbal, uma coluna que ele publicou em acho que algum jornal, falando sobre as lives e tal, né? E aí realmente imagina para um senhor, né, ter que se adaptar para esse universo. E ele falando que ele defendeu assim a ideia do online como produção criativa, enfim. Mas assim, estou com muita saudade do que eu conheço de antes. Sim. Mas Pois é, assim, eu se até o ia. Ederval defendeu o online, gente, existe sim. Existe. Mas essa relação da saudade, eu inclusive perguntar, seria minha próxima pergunta para você, porque eu acho que assim como eu, você não deve nunca ter passado tanto tempo sem ir ao teatro como agora, né? Eu dei uma olhada aqui quando eu estava construindo a pauta e a última peça que eu assisti foi Tom na Fazenda, que eu estava revendo dia 15 de fevereiro. Depois eu nunca mais pisei num teatro. Então eu queria saber Eu para nem você lembro como a é que está última que eu vi. sendo. Pois é, como é que está sendo esse tempo todo longe? É das coisas que eu sinto mais falta, né? Porque eu ia ao teatro 2, 3 vezes na semana, né? Então
quando fala assim, tem que ficar em casa, eu já trabalhava em casa, meu já era home office, então essa parte eu já ficava em casa. E aí eu saía depois, quando acabava o trabalho, eu ia pro teatro, geralmente. Uhum. E aí eu acho que é uma grande perda, né? Porque não é só a questão de sair, estar assistindo uma coisa, é uma coisa que mexe com o criativo, né? Com o lúdico. Então, retirou isso assim bruscamente. Tratei isso na terapia, dessa ausência Olha, só com muita dessa terapia ausência do mesmo. teatro. É, porque, sei lá, eu acho que é diferente, né? Você deixar de ir ao shopping e você deixar de ir ao teatro, né? São experiências muito diferentes. Então, sinto muita falta. Passei a ver série que eu não via antes. Tem que tentar cobrir essa falta de alguma forma, né? Porque assim, eu achava que série prendia muito tempo, né? Você fica muito preso naquilo, e aí eu nunca queria me prender. Aí agora eu já tô dando chance, de vez em quando vejo uma, vejo outra. Mas dá muita falta. Eu vi até o espetáculo que eu falei pra você, né, da Júlia Rabelo, Isso. online. E aí eu assisti, acho que foi a estreia da peça dela até. E aí foi diferente do de ontem, que ele estava atuando para a câmera, né? Então Isso. estava por dispositivo. Ela estava no palco e estavam filmando, mas a sensação que você tinha, né, que ela não estava atuando para a câmera, né? Como se tivesse um público que não tinha. E aí é muito estranho assim a sensação, né? Porque você percebe que você, enquanto público, você também performa, né? Sim. E você sozinho, você sente falta de rir em coletivo. Você sente quando que as pessoas iam estar rindo e tá um silêncio, né? Aí tá só você rindo aqui na sua casa, sozinho, aí não Pois rende, né, a risada. é, justamente isso, assim. E quando você tá sozinho, eu imagino, não sei, você tá fazendo a quarentena sozinho, eu tô. Então, Com minha é uma mãe. experiência. Eu não sei, ela não deve ter assistido então a peça com você, porque Não. e o teatro é um acontecimento, né? Assim, você tem todo um planejamento desde a hora que você se arruma até você se deslocar, chegar num Exato. teatro, conversar com as pessoas que você encontra por acaso, ver a peça em si. E o pós, né? Que é trocar com as pessoas que assistiram, que tiveram aquela experiência com você. Então, é completamente diferente quando você tá vendo aquilo sozinho, né? Completamente diferente. E aí, isso pra mim foi o que mais me impactou nessa primeira experiência, assim, que eu falei assim. Primeiro que eu percebi, que eu nunca tinha percebido que, enquanto espectador, a gente performa também, né? A gente Eu ri amei pro isso. ator ver que a gente está rindo, né? A gente dá um feedback pro ator, né? Então a gente fica um tom acima da gente também. Em casa é uma risada mais contida, porque não tem ninguém vendo, né? Ninguém tá Uhum. trocando com você. E a atriz também, por não ver que você tá rindo, segue, né? Então não tem aquela pausa, né, pro público rir, a peça vai seguindo e Não, ganha e a outro ritmo, peça fica mais rápido. isso, porque a plateia dita muito, né? Tanto que quando uma plateia é muito fria, Exatamente. os atores falam que é muito mais complicado levar. Então, É, para eles que estão fazendo ali para uma câmera, no caso dela, não diretamente, mas o público está através de uma tela, deve ser muito complicado também, né? não, tipo, pra eles deve ser tipo o auge da plateia fria, né? O gelo total. Exatamente. Não, pra eles deve ser estranho, e enquanto público eu achei estranho também, mas assim, não estranho ruim, estranho assim, vamos entender isso aqui, né? Eu, por exemplo, nessa experiência foi no Zoom, né? E aí eles travaram o chat, né, do Zoom. E eu lembro que o meu instinto foi quando eu percebi que enquanto público a gente performa, o meu instinto foi querer abrir o chat para digitar. Precisavam ver que eu tava rindo. Eu falei assim, gente, qual que é a necessidade que os outros vejam? Eu quero manifestar a risada, né? E, e tem isso, porque realmente é uma experiência coletiva, né? E aí ali você se sente meio solitário, né? Por mais que você saiba que está sendo ao vivo, que está acontecendo naquele momento, né? A troca mediada sofre uma interferência, né? Com certeza. É muito diferente, mas assim, é o que está tendo, né? É o que vai ter por um tempo, eu acho. Eu sou entusiasta, assim. Eu acho que
acho que vai melhorar ainda a maneira de se fazer isso. Acho que foi tudo no susto, ninguém estava preparando, né, para fazer coisas online. Inclusive no início da pandemia, o que aconteceu, que foi tendência, foram as produções liberarem gravações dos espetáculos, que é mais ou menos o que você viu da Júlia, né? É uma peça Filmagem. filmada. E aí, depois é que começou a se pensar em... Ué, mas calma, a gente tem uma nova linguagem aqui que talvez a gente possa seguir. Então, vamos começar a pensar numa dramaturgia ou numa direção de tela. Você tem visto isso? Você acha que as pessoas já estão pensando nisso? Ou ainda é muito uma coisa alternativa? Eu acho que estão, né? Você falou que você viu do Armazém, né? Eu tô curioso para ver, porque eu acho que tem essa coisa da interatividade, né? Pelo que eu entendi. Só dando uma contextualizada, a peça do Armazém é um espetáculo que apresenta vários personagens de Shakespeare e eles vão duelando. O nome do espetáculo é maravilhoso, parece loucura, mas há método. E os personagens vão duelando entre si por um sorteio e o público, através de uma enquete no Zoom, vai eliminando até que resta um vencedor. Mas continua, Léo. Então, isso eu quero ver porque eu achei que já tá usufruindo as especificidades do meio, né? Que eu acho que isso é o interessante. Mas, no geral, estão fazendo coisas ainda... melhor palavra que eu posso usar... pouco estão explorando, né, o meio, né? Seja essa maneira que o ator vai para o palco, se apresenta e aí é transmitido online, ou atuando como se fosse uma webcam, né? Mas assim, ainda sem explorar muitas coisas do meio, né? Porque se você for pensar, existe uma infinidade, né, de possibilidades. Você tem hiperlink, você pode viajar muito, né? E acho que ainda não estão ainda explorando tanto porque por mil questões, né? Infraestrutura, tecnologia, né? Tem limitações mil. Como eu falei, ninguém estava preparado para isso, então está fazendo o que dá. Eu acho que, assim, levando mais tempo, vão aperfeiçoando as práticas, né? Eu vi outro dia não, até postei hoje, o Marcos Nauer está fazendo umas pílulas para o Instagram. Não é teatro, né? Mas ele está apresentando os clássicos do teatro em pílulas de 1 minuto. E aí ali sim você vê como ele está explorando filtro, meme, sabe? Explora muito a linguagem do meio. Então eu acho que vão chegar em algum lugar. E talvez quando chegue, já esteja tudo normal já, sabe? Pois essa é outra pergunta. Mundo pós-Covid e vacina. Você acha que o teatro online permanece junto ou até, de repente, no modelo híbrido, os teatros começando a ter os espetáculos físicos por lá, mas também transmitindo? Eu acho que é um caminho, né? Acho que chamou atenção para as produções, né? Que antes não dava muita importância. Antes a internet era só para você divulgar a peça, né? Você fazia as redes sociais e tal. Então, e aí, de uns tempos... Tô sendo injusto. De uns tempos para cá, já estavam explorando mais, mostrando coisas de bastidores, né, para criar uma coisa de interesse no público, faziam interações dos atores em stories, né, e tal. Acho que com essa coisa, não só das produções de teatro, mas da pandemia, todo mundo fazendo live, então todos os atores estão se testando, experimentando essa coisa da live. Eu acho que é um caminho, assim, o futuro é híbrido mesmo, assim. E podem continuar acontecendo coisas especificamente para a internet, né? Acho que também vai acontecer produções especificamente para a internet, mesmo quando a gente puder ir ao teatro normal. Eu acho que vai continuar acontecendo, mas aí eu acho que vai ser mais interessante. Porque acho que está sendo pensado já especificamente para cá e aí, como, por não ter tantas opções, né, vai chamar mais atenção também, né? Porque de repente... Primeiro a gente viveu o fenômeno das lives, né? Que era, você abria o Instagram e tinha, tipo, 15 lives acontecendo. Hoje em dia já não é tanto, já diminuiu. Estamos agora fazendo uma. Estamos fazendo uma. Pois é, e assim, eu tava vendo quando você ia entrar, e aí, tipo assim, 5 para as 8 tinha uma live acontecendo. Aí quando eu atualizei 8 horas, já entrou 5 de uma vez. Aí eu falei, caraca, todo mundo marcou 8 horas. 8 horas. E aí você vai vendo que vai tendo umas coisas assim. Então eu acho que, na verdade, vai
vai continuar e vão ter coisas específicas para cá, mas mais elaboradas, eu acho. Que no caminho é a elaboração. E tem uma coisa muito interessante que você falou, é que abre realmente possibilidades. No caso da peça do Armazém, no elenco tem uma atriz que não está no Brasil. Não me lembro onde que ela está nos Estados Unidos, mas não lembro qual lugar especificamente. Mas é isso, ela está fazendo de lá, há um fuso, mas ela nunca poderia estar em cartaz com o Armazém se não fosse dessa forma. Exato. E Eu acho isso incrível. E tem um outro lado também, que é a possibilidade de, inclusive, fazer isso para a plateia, porque a gente está falando aqui de um lugar muito privilegiado, de pessoas que assistem 3, 4 peças por semana, porque a gente está numa capital produtora de conteúdo, né? Produtora de coisas culturais. Mas quem está no interior quase nunca tem acesso a esses espetáculos e agora está podendo ter, né? E assim, até quando eu posto lá no Teatro em Cena, assim, divulgando qualquer coisa, eu sinto que, assim, muita gente, porque assim, a maior parte dos seguidores é do Rio, claro que eu cubro o Rio, né? Mas tem pessoas do Brasil inteiro. E aí, quando começaram a liberar as filmagens dos espetáculos, eu não achei que isso fosse chamar tanta atenção. Confesso, eu achei que não ia ser um must. E aí depois, qualquer coisa que eu postava, as pessoas comentavam: tem filmagem desse espetáculo? Tem filmagem? Vamos postar? E eu falei: agora virou uma obrigação, parece, né? Porque aí quem tá longe quer ver e agora acha que tem que ter a filmagem, tem que ter o acesso. Aí eu falei: caraca, geraram aí um problema pro futuro. Porque agora as pessoas querem a filmagem. E eu nem achei que isso fosse tanto, mas é realmente, porque a gente tá num privilegiado, acostumado a ter farta variedade, né? Quem não tem realmente vê ali uma infinidade de opções, deve ser incrível mesmo, né? Então, tem isso, o alcance aumentou, né? Acho que tem muitas peças que tem aquele site Espetáculos Online, que você entra ali e tem espetáculos incríveis ali, né? E que realmente não rodaram o Brasil, né? Não tiveram a chance de rodar. E agora um monte de gente pode ver. E eu fico prestando atenção no númerozinho, né, de visualizações. E aí, às vezes, você vê que tem muita visualização já, assim, que tem muita gente vendo. Que, se a gente for pensar, tipo, um espetáculo que fica... O Tô na Fazenda, ele começou ali no Oi, né? Não cabe nem 100 pessoas ali. Aí você vai ver, sei lá, a filmagem online tem lá, sei lá, 2.000, 3.000 pessoas. Você fala assim, caraca, isso é tipo uma temporada inteira, Sim. né? Tipo... Com certeza. Então eu fico fazendo essas contas, assim, então realmente o alcance aumentou, assim, multiplicou muito. Mas acho que a gente não pode falar também de democratização, né? Eu ia chegar nesse ponto. Eu acho que democratização, eu acho que é leviano falar, né? Porque a gente tá... Tem muita gente que não tem acesso, as pessoas estão desempregadas, não vão ter um Wi-Fi, não vão ter, sei lá, não vão ter um celular com uma capacidade de ver direito. Enfim, tem 1000 limitações que a gente vê, né, pessoal da... escola particular tem aula online, escola pública não tem, porque os alunos não têm condições. Então, na verdade, democratização é uma ilusão isso ainda, falar de democratização. Mas, com certeza, houve uma ampliação do alcance, e nem só de pensar em interiores, assim, o mundo inteiro pode ver, né? Tipo, e acho que isso deve ser muito legal, né? Para pessoas que estão fora do Brasil também, mata uma saudade, né? Ver um teatro no seu idioma, né? Eu acho que tem... O alcance, sim, mas de democratização não dá ainda para falar, porque ainda ainda é um privilégio, né? Você ter... O teatro, ele é sempre meio que visto como essa arte um pouco mais elitizada, né? As pessoas reclamam do preço do ingresso, as pessoas... às vezes elas ganham um salário mínimo, elas não têm como gastar o dinheiro que custa um ingresso de um musical, por exemplo, porque aquilo vai ser uma facada. Então, eu acho que talvez seja um caminho, né? O teatro online seja um caminho, uma possibilidade de fazer com que esse cenário acabe melhorando. Não, e amplia, assim. E eu acho até, por exemplo, que mesmo quando você... Por exemplo, a peça da Júlia, né? Que ela estreou nesse... Que tem alguns espetáculos que já existiam e aí agora estão fazendo... Eu outro dia vi o Gregório do Vivier estava fazendo uma live falsa, né? Era uma transmissão aqui no Instagram, transmitindo o espetáculo dele, o Sísifo, aqui no Instagram. Sim, pelo SESI, né? E eu falei, acho.
E eu falei assim, caramba, gente, o espetáculo tá passando no Instagram, olha que loucura. Pois é. Porque, assim, se for pensar, ele tem, sei lá, milhões de seguidores, né? Qual o potencial desse alcance, né? Eu fui impactado por acaso, eu mesmo não sabia que ele ia fazer. Eu fui ver a live ali e tava passando o espetáculo. Eu fiquei assistindo, falei assim, cara... Mas aí era uma filmagem, mas da Júlia. Ela fez online, assim, ingresso pago e tal, mas, por exemplo, eu vi. Quando voltar ao normal, não me impede, eu acho que não perde o interesse de ver fisicamente, sabe? Mesmo você tendo visto. Se for pensar, né, os fãs de musicais, né, que são muito loucos por musicais, eles veem filmagens toscas, amadoras, né, da Broadway e tal, e são loucos para ver de verdade, né, fisicamente, e viajar para lá, ou esperar o espetáculo vir para cá, e vão ver do mesmo jeito. Então eu acho que isso é interessante, que eu acho que você vê o online não perde o interesse de você ver Pelo contrário, talvez até pessoalmente. incentive, né? Eu acho que incentiva. Então, sei lá, uma pessoa que viu agora a filmagem do Tô numa Fazenda, quando ela souber que tá passando perto da casa dela, talvez ela queira ir. Porque ela fala Sim. assim, caraca, eu quero ver isso Preciso ver isso pessoalmente. pessoalmente. Eu É, acho e que gera essa coisa também. essa questão também que você falou do exterior é muito interessante, porque também um dos atores do Armazém, que é o Jopa Moraes, a gente trocou uma ideia depois falando sobre essa experiência, e é muito louco, né? Porque a peça termina e aí eles abrem as câmeras, fica aquela quantidade de janelinha, você aplaude para o computador, e aí eu fui ter uma troca com ele. Depois ele falou, eu vi você no final da peça. Eu falei, gente, eu odeio essa expressão, mas isso é muito Black Mirror, sabe? É uma loucura. E aí a gente ficou tendo essa troca e ele falou também, conversando muito sobre o que é o teatro online existe, enfim. E ele falou, eu, desde o início, consumi muito, porque eu estudo, ele é diretor também, né? Então, eu estudo muito a teoria do teatro e eu leio sobre espetáculos gringos, eu pesquiso sobre eles, e eu sempre ouvi, né, na teoria. E agora, no início da pandemia, principalmente, quando a galera toda liberou, ele falou, cara, eu saí fazendo vários downloads e hoje eu tenho uma pasta que é quase uma bíblia que eu posso acessar e ficar assistindo. São horas e horas de filmagens que eu nunca conseguiria assistir. Porque ou são peças de temporadas passadas, ou é um grupo sueco que eu não vou lá assistir. Então, é também uma outra... Tem esse outro lado, né? Sim, Não, eu lembro quando eu fiz a minha dissertação para eu conseguir as filmagens dos espetáculos que já tinham acontecido, levava um tempinho, né? Até a produção entender que era só para um estudo, para o acadêmico, que eu não ia usar aquilo em lugar nenhum. E assim, eu acho que facilitou muito eu ter o teatro em cena, que as pessoas mal bem conhecem, né? Enfim, se eu não tivesse isso, acho que teria sido mais difícil. Era outro cenário. Agora você tá tudo ali, né? Tá tudo disponível, assim. Eu acho que isso foi... Não, eu nem entendi, assim, foi um movimento... Foi um surto coletivo, né? Vamos liberar tudo. Sim. Porque eu acho que, assim, ninguém pensava em fazer nada parecido, assim, de liberar espetáculos online. Pelo contrário, né? Acho que tem muito uma coisa, assim, de, tipo, proteger, né? Não pode filmar, não pode fotografar. Sempre que a gente ouve, a gente vai na sala. E aí, de repente, todo mundo colocou... E aí você até vê, assim, tem umas filmagens que parecem muito cinema, como você falou, do teatro filmado. Que, assim, tem a troca de câmeras, aí vira um filme mesmo, assim. E outras não, é mais uma câmera filmando de frente e vai ali e tal. Aí você tem mais a sensação... você tem mais a sensação de teatro, né? De estar assistindo como sentado na plateia. Quando tem troca de câmeras e tal, aí vira um filme mesmo, né? Uma filmagem do espetáculo, né? Igual aquele filme, o Dogville, né? Dogville, que é um formato... você falou, veio na cabeça. Exatamente. Pois é, alguns viram isso, assim, que também é interessante, né? Que é uma adaptação, né? Mas enfim. Então eu acho que assim, esse momento tá sendo assim, tá acontecendo muita coisa e eu acho que vai ser frutífero, assim, né? É interessante que no momento de crise, né, de caos total, os artistas ainda sintam nessa coisa fervilhante de que precisamos fazer alguma coisa, precisamos continuar em movimento e tal. Porque é uma necessidade de expressão, né? Não é tanto, eu vou ganhar muito dinheiro vendendo esse ingresso a R$10 para o meu espetáculo online. Não é isso. Mas quanto tempo isso vai demorar?
quando vem essa vacina? A gente não sabe. Quando vai ser seguro estar num teatro nas condições normais de novo? Então, se você Gente, quer você falou continuar isso, criando... eu lembro que no final de semana, o Witzel fechou tudo numa sexta-feira, né? Foi. Eu ainda trabalhei Eu, na segunda, mas foi na sexta-feira. ele fechou tudo na sexta-feira. Eu lembro que eu ia ao teatro na sexta-feira, que ele fechou tudo. E aí, naquele início, ninguém estava entendendo, né? O coronavírus era uma coisa muito distante ainda, né, do Brasil. Sim. Aí, de repente, estava aqui, estava acontecendo uns casos na Barra da Tijuca, mas ainda não era a minha realidade, sabe? Eu tô longe da Barra, então não parecia distante. E aí eu passei o dia assim, tipo assim, vou ao teatro, não vou ao teatro, sabe? Rolou comigo. E, e aí a minha mãe já, tipo assim, você não vai, pelo amor de Deus, ficar preso numa sala, o vírus, não sei o quê. Aí eu, mãe, calma, é meia dúzia de pessoas que tá tendo ainda, não sei o quê. Aí no fim, assim, foi chegando a hora, eu fui ficando com medo, sabe? Foi me dando um cagaço, sabe? Aí eu mandei mensagem para a assessoria, falei assim, olha, desculpa, não vou hoje e tal, tô com medo do coronavírus e tal, tal. Aí falaram, ah, tá bom, entendo, não sei o quê. Aí deu uma hora depois, o espetáculo cancelou a apresentação. Foi Lázaros. Eu não lembro qual é. Não, Lázaro não, tinha visto já. Ah, porque foi exatamente a mesma história comigo com Lázaros. Foi exatamente igual. Foi. E aí era tudo assim, muito assim, ninguém tava entendendo. Eles cancelaram faltando um pouco para começar, e aí eu já tinha desistido, mas eu desisti assim, meio querendo ir, meio, sei lá, sabe? Era meio a contragosto, assim. Mas aí realmente eu pensei, como é que eu vou ficar preso numa sala? É agora, aí corta pra hoje em dia, né? Hoje em dia é tipo assim, você vê, o Crivella quase autorizou, né? O Sim. retorno. E aí eu pensei, gente, mesmo que autorize, eu não vou, né? Porque não faz o Ah, menor sentido. eu ia super perguntar isso pra você, porque a gente tá nessa aí da fase 6, tá tendo esse bate-cabeça para variar entre prefeitura e governo do estado, como sempre, mas mesmo dentre os produtores ainda não tem um consenso. Inclusive a própria Não, PTR sugere que não é o momento. E aí eu queria saber se reabrir daqui a 2 semanas, você vai? Não. não. Eu já aceitei que é só ano que vem, teatro. Assim, ir ao teatro, né? Já aceitei que é só ano que vem. Não me vejo indo pro teatro, assim. Acho que mesmo quando puder, ainda vai ter um medinho, né? Sim. Mas aí, assim, com a vacina tomada, fico mais tranquilo. Mas sem vacina, acho que é muito estranha a situação. E aí eu acho que você não vai conseguir nem se envolver com o espetáculo, né? Que eu acho que você vai ficar num momento de tensão, de É. não encosta aqui, não encosta ali. Ah, esse pessoa do meu lado encostou o braço, sabe? Você vai ficar numa loucura que acho que não vale a pena, sabe? Que foi o motivo pelo qual eu cancelei. Deixa eu contar rapidinho como é que foi em Lázaros, porque foi muito parecido. Só que Lázaros foi na quinta-feira que eu cancelei. Eu tava para assistir, beleza, eu ia com uma amiga, e aí, na hora do almoço, assim, a gente teve aquela conversa, cara, e aí, a gente vai, não vai? E eu falei, amiga, você pode cancelar sem problema nenhum, eu vou. Acho que ainda não é o momento de não ir. Aí lá, eu vou cancelar então, tá? Eu falei, sem problemas. Cada hora que passava, eu ia ficando mais tensa. Eu estava trabalhando ainda, eu estava na redação, estava com o pessoal lá da Globo, e aí eu fiquei, gente, eu vou, não vou, e todo mundo, óbvio que você vai, como assim? Você quer? Pô, se eu pudesse eu ia com você, porque eu já tenho coisa para fazer hoje. Quando bateu, sei lá, 5 horas, eu estava tão nervosa que a galera ao meu entorno falou, você não vai conseguir ver a peça. Olha o estado que você tá, cancela, não adianta. Vamos ver se vai ter um aumento. Aí eu liguei para a assessoria e falei, vamos ver se vai ter um aumento de caso, porque aí qualquer coisa eu vou no sábado, no domingo, se ficar tudo estabilizado, vai ficar. Não deu outra, cancelaram o fim de semana inteiro e eu falei, não vi Lázaros. Aí eu ainda fiquei naquela, mas pô, daqui a umas 2, 3 semanas a quarentena acaba, o A gente espetáculo tinha vai essa fazer. ilusão, né? 5 meses depois, não vi Lázaros e acho que nunca mais verei, provavelmente, né? A gente tinha essa ilusão de que ia durar muito pouco, né? Acho que ninguém imaginou que fosse ser tanto tempo. Então, eu não iria, no momento, ainda prefiro ficar no online. Acho que Sim. o Pelo menos online é é mais seguro. seguro. E deixa eu te fazer outra pergunta. Você
acha que, assim, o teatro online, ele poderia, mais para frente, como a gente até falou que ele vai se aperfeiçoar e talvez, né, vá melhorando. Porque, Léo, a gente está muito no momento de tentativa e erro, né? Ninguém nunca passou por isso Sim. antes, então vamos ver aqui junto o que dá para fazer. E é melhor que as coisas estejam, como você falou, estejam sendo produzidas de alguma forma, mesmo nessa garra aí, nessa, sabe, sem muito retorno por enquanto, do que a produção cultural ela parar completamente. Mas aí, depois que esse jeito for pego, você acha que pode virar um gênero independente? Tipo, teatro online. Ah, por que não, né? Acho que pode, sim. Não tinha pensado nisso, mas eu acho que pode. Eu acho assim, as pessoas estão elaborando e criando nesse universo. Então, eu acho que, assim como você, sei lá, um dramaturgo, ele vai sentar e ele sente uma vontade de contar uma história, um drama, ou uma comédia, enfim, ou um stand-up, sabe, um monólogo, ele já vai pensando no que ele quer, né? Eu acho que quando você vai entrando em contato com esses universos, você pode sentir vontade de escrever uma coisa especificamente para internet, né? E pensando já naquele formato. Então, eu acho que sim, pode acontecer. Eu via outro dia, não era teatro, né? Era um curta que era do Rodrigo Monteiro, você viu? Que era com o Léo Bahia, o Vinícius Ah, Teixeira, amo enfim. Léo. E aí era super. Era um com a Ana Lu também. Era um filme que eles fizeram pro YouTube, mas que eles estão contracenando por webcam, né? Eles estão Aham. os quatro na tela dividida, como se fosse reproduzindo um chat no Zoom, um encontro no Zoom e tal. Então foi um roteiro pensado já para esse universo de Zoom, enfim, e eles estão ali. Aquilo ali poderia ser também um espetáculo, sabe? Nada impede eles estarem fazendo aquilo ao vivo, enfim. Então, eu acho que sim, acho que eles vão começar. É porque eu acho que, assim, se a gente for pensar, quanta coisa a gente passou a fazer porque a gente está só preso em casa, a gente não tinha tempo antes, enfim. Né? Então, a pessoa que estava emendando espetáculos, produzindo, então, não tinha muito tempo para, eu vou aqui experimentar na internet. A gente não tem tempo mesmo, né? Ninguém tem tempo. É. Agora é o meio que tinha. Então as pessoas estão experimentando e eu acho que a partir disso podem surgir coisas, né? Por exemplo, o Tauan Delmiro. Ele faz umas coisas incríveis, né? Pro Instagram, enfim. Ele tem essa linguagem, né? Então acho que nada impede, eu acho que quando ele for fazer um espetáculo futuro, beber dessa Sim. linguagem, né? Que ele já domina tanto, né? Então, e pode ser até um diferencial também, né? Então, eu acho que as coisas vão acontecendo, assim, as pessoas estão se especializando nessa linguagem, nesse meio, e eu acho que sim, acho que no futuro pode ser uma coisa à parte e maior, né? Com mais peso, enfim. Eu confesso, por exemplo, acho que a primeira vez que eu vi o espetáculo que a Karen Coelho faz do Moacir Chaves, Sim, sim. Onde estão e as aí mãos ganhou esta uma noite? Isso. E aí ganhou uma crítica no Globo, do Patrick. Uhum. Eu confesso que a primeira vez que eu vi isso, eu falei assim, gente, ele escreveu uma crítica pro espetáculo online. Me soou raríssimo, sabe? Estranhíssima a situação. E aí, hoje em dia já acho que é normalíssimo, né? Não me causa estranheza nenhuma. Mas na primeira vez eu falei assim, gente, ele escreveu uma crítica pro espetáculo online. É. Me soou assim estranho, sabe? Porque não se fazia isso antes, né? E não era Essa peça foi usual. a primeira que eu assisti e ela me ensinou muito porque eu botei lá o computador, chegou eu assisti uma sessão de matinê 3 horas. 2h30 eu já comecei ali a preparação, pega isso, entra, zoom, bota, nananã. E aí, antes de começar, eu caí na bobeira. E assim, desculpa, vou cortar essa história. Eu já tinha assistido uma antes que era uma peça gravada. E aí eu lembro que eu combinei, inclusive, com o editor do Nota Terapia, de cada um ver na sua casa e rolou aquele momento. Tá, então eu vou tomar banho pra gente ver a peça, vamos se arrumar, não sei o quê. Aham. Beleza. Nessa da Karen, faltava, sei lá, uns 10 minutos pra começar, eu deitei no sofá. Começou a peça, eu estava deitada no sofá. Cara, não consegui.
Sim, eu tive que levantar, passou uns 10 minutos, eu não estava conseguindo focar, sabe? Você precisa, eu acho que realmente entender aquela experiência e se colocar da mesma forma que no home office. Você toma um banho, bota uma roupa para sentar para trabalhar, que é uma rotina que te ajuda. Eu acho que também você tem muito que entender que você não tá, tipo, deitada vendo uma série em casa, né? Você precisa embarcar naquela experiência. E eu tive um pouco de É. dificuldade de ter esse clique no Eu início. tive também. Eu tive. Porque tudo que eu vi no notebook, né? E ali tem. Eu acho que isso é uma adaptação enquanto espectador que a gente tem que ter, mas acho que também vai ter que ser das produções, como prender a atenção, porque ali na tela você está concorrendo com tudo, né? Sim, Você está concorrendo com o telefone, Twitter, o YouTube, campainha, não, e no próprio banheiro. meio. O Sim, Google, você está correndo com o Google, com o sabe? A pessoa Google. está ali. Não entendi um negócio, vou pegar o telefone, né? É muito atraente, né? Você ir para outra janela, porque quando você está no computador, você nunca está preso numa janela só. Não, é. Você está usando assim várias coisas. Então, quando vai assistir, eu tenho isso, sim. Eu tenho uma pouco dessa coisa que eu fico tentado a abrir essa janela e ficar mais na escuta, né? Sim, Ouvir a peça e abrir outra janela e fico me educando a ficar ali, né? Porque se você aguenta ficar no teatro, você não tem entrega que. nada, tem que aguentar. Mas é um processo, realmente. Eu não tinha nem lembrado disso, mas eu senti isso também, assim, porque eu fico muito tentado a abrir várias janelas e fazendo várias outras coisas. E não é, né? Não é pra ser assim, né? E é Eu por acho que isso que também eu. por ser. Pode Desculpa, mas eu falar. acho que é por ser Zoom, você só consegue abrir no celular ou no notebook, né? Tipo, você não tem como mandar pra televisão, né? Sei lá. É, Porque eu acho que se fosse, sei lá, no YouTube, que aí você manda pra televisão, aí eu acho que você não vai ficar abrindo outra janela ali, né? Acho que você vai conseguir ficar mais ali, mas acho que a coisa de você ter que estar ali na tela do celular ou do notebook, você fica tentado a ir passear, né? E sim. outras coisas, enfim. Eu, por exemplo, quando eu vejo no notebook, eu viro o celular para baixo, a tela Pra do não ter celular. notificação nem nada. É, para não ficar me chamando a atenção, me tentando, porque no teatro você sabe que você vai atrapalhar o outro espectador, o ator. Em casa você sabe que você não Alguém tá falando de vai ninguém. criticar, pois é. E eu acho também, Léo, por isso, uma das discussões que eu vejo também os artistas tendo é a diferença justamente da peça filmada para um espetáculo pensado para a internet. Um espetáculo pensado para a internet, ele tem tipo meia hora. Ele não é muito É, longo. Quando é longo, tipo do Armazém mesmo, ele tem ali um gatilho que ele te faz votar a cada embate. Então, você tem que estar atento, porque vai subir uma te enquete, você vai ter prende. que... Entendeu? Então, é muito desses artifícios que você falou que as produções também precisam se atentar. Não dá para fazer uma produção É, para a internet, eu acho que de 1h30, 2 horas, como a gente às vezes senta numa plateia e viaja durante 2 horas, porque você está é, concorrendo com o meio digital, você está concorrendo com o banheiro, com pegar uma comida na cozinha, tocou a campainha, vou fazer. Entendeu? Então, também tem é. muito que essa readaptação das próprias produções, né? Isso do tempo, quando eu assisti o da Júlia, aí quando acabou, tipo, era meia hora, eu acho. E eu não sabia que era meia hora, né? Porque na Simpla parece que é mais tempo, né? Que eles botam uma Sim. hora mais tempo. E aí eu fiquei surpreso, falei assim, ué, já acabou? Porque eu achei que ia ter mais, tá? Eu me preparei para ficar uma hora ali, enfim. Mas eu achei que fez para mim total sentido ser mais curto mesmo, né? Sim. Eu acho que tem que ser, pelo menos nesse início, pelo menos, assim, para as pessoas pegarem e tal. Acostumarem. Porque acostumar, porque realmente é muito tentador fazer qualquer outra coisa e ficar na escuta, assim, né? Porque se eu, sei lá, eu trabalho também com o YouTube, né? No YouTube você tem ali a retenção, né? Você sabe quanto tempo que a O pessoa tempo que a assistiu o pessoa. vídeo. Isso. Uhum. Assim, não tem nenhum vídeo que você poste que vai ser retenção de 100%, porque sempre as pessoas saem antes, né? Alguém sai antes, nunca vai ser 100% total. Então, isso prova que as pessoas estão ali passeando, né? Vi aqui, fui já fazer outra coisa e depois eu volto, talvez, ou não, né? Então, todo mundo na internet está assim, é simultâneo, né? Várias coisas e é tudo disputando sua atenção, né? É a notícia do coronavírus, é É. a do Bolsonaro, é a sua amiga contando uma fofoca, sabe? É todo mundo disputando. É um meme no Instagram, é tudo Sim. disputando sua atenção e é difícil você concentrar em casa.
no teatro, para mim, é muito mais fácil me desligar de Com tudo e me certeza. concentrar ali. Outra Mas em casa eu atmosfera. fico realmente. É outra atmosfera. E isso que eu acho que é o trunfo, né? É o especial do teatro físico ali, pensando no teatro físico, fisicamente falando, né? De estar fisicamente presente. É, acho que é o grande diferencial. E aí eu acho que é isso, não substitui, né? Eu acho que o online não substitui, então a gente pode ver uma coisa online e depois querer assistir ela Sim. pessoalmente também. Acho que vai acontecer muito, assim, das pessoas verem online e depois quererem ir prestigiar aquilo Sim. pessoalmente. Porque ir ao teatro é o que você falou, né? A gente começa saindo de casa, já é o Se processo, né? arrumando. Eu vou te falar que essa reverberação final, quando você senta para tomar um café, uma cerveja com alguém que viu a peça com você e você conta como aquilo tá mexendo com você, talvez eu sinta ainda mais falta disso do que do teatro em si, se é que é possível, Aham. porque é a arte mexendo em você, né? E aí, Léo, a gente já vai chegando numa reta final aqui, mas antes da gente ir para as perguntas que já mandaram aqui nessas caixinhas e também lá para o pessoal do Nota Terapia nas redes sociais, eu queria te pedir para explicar não, contar um pouquinho, a gente já falou aqui de algumas, mas do que você tem visto ser produzido, inclusive falar um pouquinho melhor dessa peça da Júlia que você assistiu, o nome, como é que ela era, enfim. O da Júlia é Romeu e Julieta e Rosalina, é um monólogo que ela já estava preparando antes da pandemia para apresentar normalmente, e aí adaptou para estrear pro online, que ela faz a Rosalina, né, que é a mulher por quem o Romeu trocou pela Julieta, né? E aí o espetáculo é isso, esse monólogo da Rosalina, e enfim, é engraçado, cômico. Eu quis começar a ver como uma coisa que eu achei que fosse fácil, né? Palatável. E tem o. Esse eu não vi também, mas que eu também acho que é a mesma pegada, que é o do Mohammed, dirigido pelo João Fonseca. Ah, essa eu não tô sabendo. O Mohammed Harfouch, sabe? Aham. Ele está fazendo também um espetáculo, não lembro o nome agora, dirigido pelo João Fonseca, estreou, acho que foi um dos primeiros, se não o primeiro, assim, que estreou especificamente para a internet. Sei. E também uma comédia, enfim. Tem o do Armazém, como a gente falou. Tem agora o Petra Gold tá com uma agenda, né? Eles vão fazer várias coisas. Nos próximos meses eu entrei no site, tem muita coisa. Vai ter Lília Cabral com a filha estreando o espetáculo, que isso eu tô doido para ver até. E tenho. Muita gente fez pro Sesc, pro SESI, apresentações, mas Sim. espetáculos que já existiam antes eles apresentaram, né, pra câmera, né? Às vezes é Polesso, Marcelo Serrado, Soraya Luísa Ravenli. Perecer. Então muita gente apresentou. Então acho que tem isso também, né? Assim, o que é o teatro online, né? Porque tem várias coisas diferentes sendo feitas, né? É, tem um teatro que você vai para um palco e alguém te transmite online, né? A sua apresentação. Tem um teatro que você atua para webcam, né? Que eu acho que já é completamente diferente, o dispositivo, enfim, a própria atuação, né? Que fica aqui, né? Sim. Completamente diferente. Tem isso pensando nos monólogos. Aí quando você bota elenco mesmo, cada um atuando de um lugar diferente, já é outra dinâmica também. Não, os Porque atores falando assim, a loucura que é ensaiar pelo Zoom. Imagina isso. não, pois é, a gente começou aqui, aí teve a interferência, né? Você não tava me vendo. Imagina isso, gente, no É. espetáculo, cada um de um lugar, ainda tem a interferência técnica, né? É, Não, é, ontem, para a peça do Pedro Paulo Rangel, que foi a estreia lá no Teatro Casagrande, 1 hora antes da peça, o computador deu pau. E aí? nossa, E assim, já é aquela coisa quase esperada, porque a gente sabe muito bem que antes de uma estreia, ali aquelas 3 horas antes, tudo dá errado, né? A luz estava super afinada, cai, enfim, mil coisas acontecem. Tanto que o pessoal não ficou muito nervoso. A parte técnica que estava no teatro preparada para isso não ficou muito nervosa. Mas ele ficou. E ele falou isso em claro. entrevistas que ele deu algumas entrevistas hoje falando, isso mexe, esse é o momento em que eu preciso estar 100% seguro. Quando dá um problema na luz, o iluminador vai estar no palco resolvendo. Eu estou no meu camarim,
quando dá um problema no computador na minha frente, isso desestabiliza, né? E ele é um senhor, então... E tem isso, né? Tem a questão do improvisar com o equipamento, né? Se você for pensar, a Karen, né, que atua na casa dela, né? Ela é tudo, né? Ela é a camareira, ela é a técnica, ela é tudo. Produtora contra a regra, tudo. Ela faz tudo para aquilo acontecer, né? Então, acho que são muito mais funções, né, pro ator pensar. Você tem que atuar, você está pensando se o Wi-Fi está funcionando mesmo, se as pessoas estão mesmo recebendo, sabe? Sim, nossa, total. Porque, como você delay, disse, então, são as camadas de atenção. Que é a mesma coisa de pensar em ir num teatro agora e ficar preocupado se você está pegando o vírus ou não. Assim, a cabeça tanto do ator quanto do espectador, ela tem que estar setada. Por isso também a importância de quando você assiste alguma coisa em casa, estar assistindo ali aquilo, né? Deixa eu te fazer uma pergunta da Paty. A Paty Pietroski diz que só viu o primeiro espetáculo dela com 12 anos, o Fantasma da Ópera. Ah, não, e ela só fez um comentário, na verdade mesmo, que ela falou que sente mais vontade que existam outros eventos teatrais que fiquem, né, disponíveis dessa forma. E que ela também comenta que as restrições fazem a gente querer fazer coisas que a gente não tinha vontade antes. Talvez seja também frequentar mais o teatro, não sei. Pode ser. Eu tenho esperança, assim, de que... Acho que no primeiro momento não, né? Acho que no primeiro momento todo mundo vai estar ainda meio receoso, se não é perigoso, né, e tal. Acho que quando voltar, né, tudo, assim. Sim. Mas eu acho que sim, acho que a gente vai dar mais valor a tudo, né? Que a gente perdeu nesse ano de 2020. Então, o ano perdido mesmo. Um ano perdido. Então eu acho que todo mundo vai dar mais valor e vai querer estar, né? Ir ao cinema, ir ao teatro, tudo que a gente não pode fazer, né? Acho que eu sou otimista nesse ponto de que as pessoas vão consumir mais e vão prestigiar mais. Tem uma coisa que a gente não falou, que é uma nova velha tendência dos drive-in, né? Que já estão com os filmes para cinema e agora, lá fora principalmente, estão tendo shows. Você pensa nisso como uma alternativa para espetáculo? Aqui tá tendo espetáculo também, só que sempre infantil, né? Ah, é? Teve aquele... Ai, é uma série do canal... Canal Pago, isso, DPA, eles fizeram... Detetives do Prédio Azul. Isso, Detetives do Prédio Azul. Eles estão fazendo uma turnê rodando o Brasil, drive-in. Os atores no palco com máscara, atuam com máscara, que é muito interessante, quando você vê as fotos de divulgação, tá todo mundo bonitinho e tal, sem máscara. Mas aí quando você vê a foto do palco, eles estão com máscara. Com máscara. A máscara é parte do figurino? Tipo, combina? Eu acho que não. Ah, pô, figurinista? Poxa, como assim? Eu acho que não. Porque quando eu lembro a foto que eu vi, assim, me chocou, assim. Que a gente ouve falar, né? De quando voltar, vai ter que ter distância dos atores. Mas parece distante demais essa descrição, né? Sim. E aí quando eu vi a foto dos atores de máscara no palco e os carros na frente, foi chocante, assim. Aí eu falei com uma amiga, eu falei assim, nossa, eles estão de máscara, eu achei que eles faziam sem máscara, sabe? Me chamou a atenção. E tá tendo. E eu vi também que teve também no Barra Shopping, no estacionamento do Barra Shopping, teve Sítio do Pica-Pau Amarelo. Uhum. Também drive-in. Acho que infantil tá atraindo, né? De alguma maneira as crianças querem ver e aí os pais vão. É mais a vibe, né? Porque você paga pelo carro, né? Então a família tá dentro do carro, enfim. Vai toda junto. Então, acho que os infantis estão conseguindo. Assim, claro que grandes produções, né? Porque é uma coisa podem cara. sustentar isso. Sim. E os infantis saíram na frente. Mas de repente pode ser uma alternativa para musical, né? Pode ser. Assim, eu não consigo me imaginar assistindo um espetáculo dentro de um carro. Acho estranho. Mas a gente também não ia conseguir se imaginar vendo um espetáculo dentro de casa há 5 meses. Não. Eu não digo assim que não tô me negando a viver, né? Tô aberto à possibilidade. Mas acho muito distante, né? Você vai estar dentro de um carro distante, carros na sua frente. Porque, assim,
a experiência é um formato de show, né? Um Sim. show você aceita estar muito distante, mas o espetáculo tem um limite que você suporta da distância, né? Tem Sim. um limite que você suporta. Não sei Alô, qual é Teatro esse limite. XP? Mentira. Pois É é, imagina, isso. num drive-in você vai estar muito mais longe, você vai ver pequenininho, assim. Eu É. não sei como é que é isso. Acho que tem que ser para coisas grandiosas, tipo musical, que tem um grande cenário, umas coisas assim que compensa você estar distante do ator. Não sei. Não sei se é viável para as produções também financeiramente, né? Porque são poucos carros que entram, né? Mas tá acontecendo isso. Sim. Acho que tá todo mundo se virando assim de todas as Do jeito maneiras, que né? Estão dá. pensando de tudo, Não sei como não fizeram ainda, não foram pra janela fazer pros vizinhos. É isso. Léo, foi ótima a nossa conversa. Assim, como eu falei no início, eu acho que não seria uma conversa para a gente sair com resposta nenhuma, porque a história está acontecendo, ela está É, sendo escrita e com certeza vai ser estudada esse momento que a gente está vivendo por gerações. Mas eu acho muito importante, da mesma forma que os artistas estão pensando em novas formas de produzir, a gente que também trabalha com cultura está refletindo sobre isso. Então, a nossa também conversa foi acho. ótima. Eu amaria continuar com você, mas a gente vai chegar daqui a 4 minutos já no nosso tempo limite aqui do Instagram. Então, eu queria pedir para você vender seu peixe agora, falar dos seus projetos e dos seus planos para um pós-pandemia, para o Teatro em Cena. Então, gente, sigam lá, @Teatro em Cena aqui no Instagram. Estou sempre atualizando com as coisas que estão acontecendo, mesmo na pandemia, nesse contexto de online, o que os atores estão planejando, até para depois, né, quando voltar, espetáculos estão sendo pensados para o futuro. A minha ideia é voltar com um site no ano que vem. Não fazia sentido eu gastar esse estresse, porque é um estresse, gente, colocar um site no ar. Não faria sentido nesse momento que teria poucas coisas para estar alimentando. Então, pro ano que vem o site volta, e aí volta com tudo, com as críticas, enfim. Tô com saudade de escrever crítica também, gente. Olha que Nossa, louco, né? sim, pois é. Porque é uma maneira de você reverberar também, né, aquilo dentro de você. Acho que é. Outro Pensar em dia fazer o crítica para o Wagner. teatro online, você não imagina fazer, nem Então, seja para o eu não sei, Instagram. assim, eu acho, como eu falei, hoje em dia eu já acho incrível quando o Patrick fez pro jornal, né? Uma Uhum. crítica do teatro online, eu acho assim, incrível. Mas eu acho que no momento, não é o momento de criticar, assim, pra mim, sabe? Eu acho que não é o Uhum. momento de fazer críticas, assim, é, porque tá todo mundo fazendo o que dá, sabe? Tô entendendo como é que vai ser, sei lá, eu não É me sinto à verdade, vontade verdade. de fazer críticas nesse momento, mas sinto falta de voltar, porque é o momento que você para e você vai pensar naquilo que você viu, né, elaborar. Às vezes você sai do espetáculo com uma impressão, e quando você vai escrever, você muda. Exatamente. E eu mudo também muito de acordo com o que eu tenho de troca de quem está comigo, ou de quem assistiu, não precisa nem ter sido na mesma sessão. Eu adoro quando Aham. mudam a minha ideia. Eu saio amando, eu converso com alguém e eu penso, verdade, tinha um monte de problema. Ou ao contrário, sai meio. Ah, e a pessoa fala, não, teve isso, aquilo que foi incrível. Então, é de novo aquilo que a gente estava falando sobre a troca, né? De não ser uma experiência individual. Mas é isso, E aí Léo. tô com falta, tô sentindo falta disso, mas é ano que vem, se Deus quiser, Vai vai estar voltar. tudo Vem vacina, normal, pelo amor de Deus. vacinados, e indo ao teatro, enfim. E também assistindo online, se continuarem fazendo coisas especificamente para online, enfim, acho que tenho fé em 2021, gente. Também. Léo, muito obrigada, foi ótimo. Amo sempre ter essa troca com Imagina. você. Em nome do Nota Terapia, mais uma vez, obrigada. E para você que veio aqui por causa do Léo, segue também o nosso perfil, que tem várias notícias super legais de literatura e arte. E essa nossa live ela vai ficar salva aqui no nosso IGTV e ela vai virar também um podcast lá no Spotify. Então segue o perfil do Nota Terapia para não perder nada. Na semana que vem eu volto com mais lives aqui. Dessa vez a gente vai falar sobre cinema, que eu já dei até uma pinceladinha aqui com o Léo, e sobre artes plásticas. Obrigada, gente. Obrigada, Léo. Foi ótimo. Um beijo para todo mundo. Beijo, boa noite. Boa noite.